Se você cresceu pobre, certamente experimentou a sensação de ter que se virar, mas no fundo, desejava que sua família fosse rica. Quando você era criança, talvez não percebesse que era pobre, assim como as crianças ricas também não percebem. Elas crescem em uma bolha isolada da realidade. Quando essa bolha estourar, terão uma surpresa chocante. Aqui estão 15 das maiores desvantagens de nascer rico. Consequentemente, vantagens em nascer pobre. Bem-vindo ao Dinheiro em Mente. Os futuros bilionários se encontram aqui. 1. Falta de habilidades técnicas. Diversas empresas não contratam crianças que cresceram em famílias ricas, principalmente porque não possuem habilidades produtivas. A maioria delas tem habilidades interpessoais acima da média, é verdade, mas apenas isso. Por isso, acabam trabalhando em empregos confortáveis que seus pais arranjaram para eles, sem terem experiência em trabalho manual ou esforço intensivo. Crianças ricas, quando empregadas, geralmente são funcionários de alto escalão, pois outras pessoas costumavam fazer até as tarefas mais simples para elas. Como adultos, elas não sabem cozinhar nem consertar coisas em casa, e isso fica evidente para quem se casa com alguém que cresceu com dinheiro. Fica claro quão desconectadas estão das funções mais básicas da vida. Profissionalmente falando, elas não são grandes construtoras de qualquer tipo, pois nunca dedicaram tempo para dominar habilidades específicas. Elas não sabem como usar ferramentas ou buscar respostas. 2. Falta de ambição e motivação. A principal motivação dos filhos ricos é provar que são mais do que apenas o dinheiro do papai, e alguns deles fazem coisas gigantes apenas com isso, pois isso na verdade é bem mais forte do que parece. Porém, a grande maioria acaba falhando, e acaba dependendo dos negócios da família ou de um dinheiro investido. É por isso que mais de 70% das crianças ricas acabam trabalhando nos negócios do pai. A motivação não é suficiente para levá-los além do limite necessário para fazer algo por si mesmos. Eles não têm a mesma fome que a criança pobre, que não possui opções melhores. Alguns de vocês sabem exatamente do que estou falando. Ou a coisa dá certo, ou o pobre estará comendo vento no jantar. E essa é a maior motivação que alguém pode ter na vida. Um pobre que não usa isso a seu favor, jamais terá algo mais forte para fazê-lo agir. Crianças ricas até tentam batalhar, mentem para si mesmas, mas quando as coisas ficam difíceis, elas voltam para o conforto de sua segurança. A fome e a motivação transformam você em um tipo diferente de indivíduo, capaz de enfrentar a realidade brutal da vida, e manter sua missão e objetivos, não importa o que aconteça. É isso que realmente faz de alguém uma máquina de ganhar dinheiro. 3. Direitos. Crianças ricas crescem esperando tratamento especial, e acreditam que as regras não se aplicam a elas, mas sim aos outros. A maioria delas são dramáticas. Elas esperam que você abandone qualquer coisa e resolva suas pequenas inconveniências, porque sempre foram o centro do universo. Elas não têm a capacidade de entender que outras pessoas estão resolvendo seus próprios problemas. Elas geralmente são recompensadas por tentar, não pelo resultado. Uma vez que entram no mundo real, esperam o mesmo tipo de tratamento, e o choque é grande. 4. Expectativas irreais. As crianças ricas desenvolvem uma autoestima irrealista, pois todos ao seu redor continuam dizendo quão bons eles são, por cada pequena conquista. Mais tarde na vida, isso se transforma em um conjunto de expectativas irreais. Elas acreditam que deveriam receber várias vezes mais do que o valor de seu trabalho no mercado. Essa é uma das razões pelas quais seus negócios têm uma taxa de falha mais alta, em comparação com jovens adultos educados de classe média. Elas lançam uma linha de produtos super caros, alguns amigos de seus pais compram alguns produtos, e elas acreditam que tiveram uma ótima ideia. Mas quando expõem seus produtos ao mundo, encontram apenas críticas negativas. Aqueles impulsos iniciais foram sinais de apoio, não um indicador real de valor. Elas falham em construir seus negócios organicamente, e acabam implorando aos pais por um pequeno empréstimo de 1 milhão para tentar fazer algo por si mesmas. 5. Ninguém é honesto com eles. A confiança é um grande problema para eles, pois cresceram com a necessidade de se proteger, e a ameaça de que outras pessoas estejam interessadas apenas em seu dinheiro. Quando você nasce rico, não há quase ninguém para te jogar responsabilidades. É por isso que a maioria deles precisa de terapia extensiva, ou no caso de pessoas que administram empresas, dependem de coach ou mentores. Eles precisam de alguém, com experiência viável, para mostrar onde precisam melhorar em suas vidas, e mantê-los responsáveis. Acabam gastando dezenas de milhares de reais para contratar as pessoas certas para manter o foco.
Essa é uma das vantagens que os ricos têm. Apesar de não serem tão motivados ou famintos como os outros, eles têm acesso aos melhores conselhos e orientações que o dinheiro pode comprar, o que acelera seu sucesso com menos esforço. 6. Uma dependência excessiva de dinheiro. Aqueles que cresceram em famílias ricas estão acostumados a resolver quase todos os problemas simplesmente jogando dinheiro neles. Eles não consertam objetos, eles os substituem. Quando machucam os sentimentos de alguém, tentam comprar um presente. Eles não conseguem trocar um pneu, ou consertar uma torneira pingando, por conta própria, eles chamam um especialista. Eles são excessivamente dependentes do dinheiro. Retire o dinheiro e eles ficam completamente indefesos. Quando você sempre pode resolver problemas com dinheiro, nunca se dedica a desenvolver habilidades básicas e conhecimentos. Você não sabe como resolver um problema, só sabe para quem ligar para resolvê-lo por você. Essa é a desvantagem de não aprender por tentativa e erro, você não desenvolve habilidades além do que já sabe fazer. 7. Pressão para manter as aparências. Crianças ricas crescem sob muita pressão para manter a reputação da família. Isso os obriga a adotar comportamentos que não teriam de outra forma. Eles precisam aprender a gastar muito dinheiro para manter uma imagem. Se os amigos da família os convidam para uma viagem cara, eles têm que dizer sim, caso contrário, podem pensar que estão com problemas financeiros. Eles não podem se mostrar inadequadamente. É uma fachada, uma máscara que precisam usar o tempo todo, e na maioria das vezes não é quem eles realmente são. 8. Menos esforço no trabalho. Lembra da ambição que mencionei anteriormente? Aqueles que a possuem vão devorar você, quando competem de igual para igual. As crianças ricas se cansam após 2 horas de foco, enquanto o resto está se esforçando ao máximo, passando a noite trabalhando, desde crianças algumas vezes. Os ricos acham difícil se comprometer com qualquer coisa que seja além de superficialidades. Eles se certificam de se venderem bem e chegarem na hora no trabalho, mas cada vez mais têm dificuldade em cumprir prazos, e é quase impossível para eles entregar acima do esperado. 9. Eles se sentem desconfortáveis com o fracasso. O fracasso não é algo com o qual estão acostumados, mas na vida real, o jogo é diferente. Eles se dizem artistas, apesar de nunca terem vendido uma arte. Fazem escola de teatro, mas nunca trabalharam como atores. São influenciadores nas redes sociais que nunca influenciaram. Acho que você entendeu. Eles começam projetos, e quando não os concretizam, têm uma crise de identidade. Durante anos, contam às pessoas sobre essa coisa legal em que estão trabalhando. Mas quando a realidade bate, percebem que era apenas uma desculpa para dizer aos outros que estavam ocupados. 10. Não são familiarizados com o sacrifício. Crescer tendo tudo o que você precisa, significa que você nunca precisa trocar algo que valoriza por algo que precisa. Crianças nascidas em famílias ricas acham difícil entender a ideia de sacrifício. Enquanto você trabalha durante o verão, para consertar seu carro e pagar as mensalidades do próximo semestre, eles estão indo para Jurerê, ou para a Europa. A vida recompensa na mesma proporção dos sacrifícios que você está disposto a fazer. No entanto, essas crianças já receberam tudo de graça. O conceito de sacrifício é algo que eles não conhecem, pois seus pais abriram mão de si mesmos para lhes dar tudo. Eles nunca viram pais passarem longe de uma doceria com seus filhos, para não terem que dizer que não podem comprar uma bala ou doce. Se você viveu sua própria versão disso e superou, já deixe o like. 11. Dificuldade em gerenciar dinheiro. Viver dentro de um limite por mês, quando você nunca precisou fazer isso, pode ser difícil. Para crianças que cresceram em famílias ricas, pode ser desafiador não poder comprar um hambúrguer quando estão com vontade, ou gastar todo o salário antes mesmo de pagar o aluguel. Isso ocorre porque, durante o crescimento, eles recebiam mesada que podiam gastar livremente, tendo suas necessidades básicas atendidas. Portanto, toda a renda que pudessem gerar poderia ser gasta em prazeres e desejos pessoais. Aprender a gerir as finanças e estabelecer prioridades financeiras pode ser uma habilidade nova e desafiadora para eles. 12. Falta de compreensão de quanto custam as coisas. O delírio financeiro ocorre quando as pessoas assumem que os preços elevados de certos produtos ou serviços são totalmente normais, mesmo que sejam exorbitantes. Parece piada quando esses nascidos ricos dizem que pagar R$ 90 em uma pizza é barato, pois muitas vezes estão desconectados da realidade financeira da maioria das pessoas. Passar muito tempo frequentando restaurantes luxuosos, bares ou academias caras pode distorcer a percepção de custos e criar uma nova linha de base em relação aos preços.
O problema não está apenas nos preços em si, mas na desconexão entre esses preços e a realidade financeira das pessoas comuns. Essa desconexão pode dificultar o entendimento de como as pessoas conseguem sobreviver e lidar com os custos diários da vida real. 13. Pais ausentes emocionalmente. Embora os pais possam justificar sua ocupação e ausência, ao afirmar que estão trabalhando duro para sustentar a família, é essencial lembrar que as crianças não precisam apenas de bens materiais, mas também de tempo de qualidade e afeto dos pais. A falta de presença dos pais pode levar a uma imagem distorcida de como é uma família saudável. Os padrões de comportamento que a criança observa em casa são frequentemente replicados em seus próprios relacionamentos futuros. Isso pode resultar em relacionamentos mais baseados em acordos ou negócios, em vez de conexões emocionais genuínas. É importante que os pais ricos reconheçam a importância de dedicar tempo aos filhos e cultivar relacionamentos saudáveis em família. Isso não apenas fortalece os laços familiares, mas também contribui para o bem-estar emocional e o desenvolvimento saudável das crianças. 14. Isolados e solitários. Os nascidos ricos fingem ser algo para manter a imagem da família. Eles sabem que todos ao seu redor estão fazendo o mesmo. A única verdade que encontram está fora de seu círculo social, mas todos que não estão em seu círculo acham que é frescura ou algo parecido, pois não entendem suas dores. Aos olhos de todos, eles estão vivendo um estilo de vida perfeito, mas na verdade, muitas vezes é apenas aparência. 15. Ir para o mundo real é uma experiência decadente. Se durante toda a sua vida, os nascidos ricos foram acostumados a serem conduzidos em uma Mercedes, e de repente precisam se adaptar a um carro popular, pode ser um desafio. O seu nível básico de conforto é extremamente alto, já que estão acostumados a se hospedarem em hotéis 5 estrelas, e voar em primeira classe ou em voos particulares. Para os menos privilegiados, a oportunidade de experimentar gradualmente níveis mais altos de conforto pode ser benéfica. Para aqueles que nasceram em riqueza, há a impressão que tudo que você experimentar de novo é abaixo do que você teve na infância. Quero deixar algo bem claro neste vídeo. É importante lembrar que existem inúmeras vantagens em ser nascido rico, e não apenas desvantagens, desde que você saiba como aproveitar essas oportunidades, mas isso seria assunto para um outro vídeo. Agora, para você que assistiu até aqui, tem um famoso bônus especial para você. 16. Meus filhos nascerão ricos. E agora? O objetivo de todos os pais é proporcionar uma vida melhor para seus filhos, com menos dificuldades e um pouco mais de conforto do que eles próprios tiveram. Quando você vai da pobreza para a riqueza, o salto entre sua infância e a experiência de vida do seu filho é tão grande que ele terá dificuldade em se relacionar com você. É como quando seu avô costumava dizer que ele tinha que caminhar 3 horas para ir ao trabalho, e seu cérebro simplesmente não consegue processar isso como algo real, porque a realidade agora é tão diferente. É importante lidar com o dinheiro de forma equilibrada. Há várias opções que podemos considerar para construir empatia e aceitação. Uma delas é viver em diferentes partes do mundo, expondo seus filhos a diferentes estilos de vida, culturas e formas de pensar. Passar tempo na natureza, interagir com animais em uma fazenda, e observar como as coisas são feitas em primeira mão, também pode ser benéfico. Além disso, é importante que eles estejam próximos de colegas de riqueza e status semelhantes, para que a riqueza não se torne uma variável que afete sua dinâmica social. Isso fará com que eles ainda se considerem normais e continuem com o desejo de crescer e se destacar. Impulsionar o espírito competitivo, por meio de esportes em equipe, também pode ser uma maneira de promover camaradagem, disciplina e competição saudável. Se você construiu, ou quer construir riqueza do zero, e pretende mudar a realidade de seus filhos, escreva Futuro Diferente nos comentários. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!